Mateus capítulo 9, versos 9 ao 13. A graça do reino. Verso 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Assim, o nosso evangelista fala de si mesmo como um homem chamado Mateus. Ele diz que o Senhor lhe viu. O quão significativo é esse ver. Leitor, que o Senhor lhe veja, seja qual for o seu nome. Mateus era de algum modo alguém como o homem paralítico? Ele menciona sua conversão aqui para sugerir um paralelo? Seu antigo nome tinha sido Levi. Mateus era seu nome ou era o que ele tinha tomado quando se tornara um publicano? De qualquer forma, é um belo nome que significa dado. Ele foi um presente de Jeová. Para nós, ele tem sido um verdadeiro Teodoro, ou seja, um presente de Deus por ser o escritor deste evangelho. Ele era um oficial de um reino e, portanto, estava bem apto para escrever este evangelho do reino. Naquele momento, ele estava em sua ocupação, mas foi chamado para uma obra que consiste essencialmente em dar. Ele estava sentado na recebedoria, mas ele agora seguiu o seu Senhor fazendo bem. Uma palavra foi suficiente para sua conversão e obediência. Segue-me. É uma palavra muito completa e abrangente. Assim como o homem paralítico, Mateus fez exatamente o que lhe foi dito para fazer. Ele, levantando-se, o seguiu. Mateus descreve sua própria conduta a partir de seu conhecimento pessoal, mas ele não usa palavras supérfluas. Ele agiu com grande determinação e presteza. Sem dúvida, ele havia concluído seu expediente ou talvez ele havia acabado de fechar as contas e poderia sair imediatamente sem causar prejuízo à recebedoria. De qualquer forma, ele cuidou de todas as coisas na recebedoria e, em seguida, seguiu a Jesus como a ovelha segue o seu pastor. Senhor, que minha obediência a ti seja como a do eco à voz. Versos 10 a 12. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. O Salvador estava sentado à mesa na casa de Mateus. O novo convertido, muito naturalmente, chamou seus velhos amigos, para que eles se beneficiassem do ensino de nosso Senhor. Eles viriam para uma ceia mais facilmente do que para um sermão, e então ele lhes deu um banquete, e assim os atraiu ao lugar onde Jesus estava. Podemos usar todos os meios justos para trazer outras pessoas para ouvir a palavra. Uma boa parte da ralé veio, pecadores devido às suas ocupações, bem como pecadores por caráter. Compareceram à casa do publicano e se atreveram a sentar juntamente com Jesus e seus discípulos, como se fossem integrantes de seu grupo. Provavelmente, eles tinham sido bons companheiros de Mateus e agora ele desejava que eles se tornassem seus irmãos em Cristo. Nosso Senhor aceitou de bom grado a hospitalidade de Mateus, pois desejava fazer o bem para aqueles que mais precisavam ser restaurados. Ele permitiu pessoas de má fama sentarem-se juntamente com ele e seus discípulos. Essa era uma boa oportunidade para os fariseus escarnecedores. Eles insinuaram que o Senhor Jesus poderia ser uma pessoa pesarosa, visto que chamou aqueles publicanos e pecadores para se aproximarem dele, e até permitiu que eles fossem seus companheiros à mesa. Os fariseus eram muito cuidadosos em relação à escolha de seus companheiros, pois eles pensavam que sua santidade superior seria rebaixada caso permitissem que os pecadores se assentassem com eles. E agora eles estão com pedra nas mãos para atirar em Jesus enquanto ele come com os publicanos e pecadores.
Os fariseus eram covardes o suficiente para falar da sua objeção aos seus discípulos, em vez de ao Senhor. Mas o líder adiantou-se e logo confundiu os adversários. Seu raciocínio foi insuperável e sua justificativa completa. Onde deve estar um médico, se não entre os doentes? Quem deve vir para a casa de um médico, senão aqueles que estão doentes? Assim, nosso Senhor estava mais do que justificado em ser aquele em torno do qual os moralmente doentes deveriam se reunir para sua cura espiritual. Senhor, concede que, se alguma vez formos encontrados na companhia de pecadores, possa ser com o objetivo de curá-los e que nunca venhamos a nos infectar com a sua doença. Verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nosso Senhor, tendo gloriosamente se defendido das insinuações dos fariseus orgulhosos, agora leva a guerra para o território dos inimigos. Ele lhes diz: ide, porém, e aprendei. E isto por si só era desagradável para aqueles homens que achavam que já sabiam tudo. Eles deveriam aprender o significado de uma passagem das Escrituras encontrada em Osés capítulo 6, verso 6, e esta lhes ensinaria que ter misericórdia dos pecadores é uma obra mais agradável a Deus do que a realização de sacrifícios dispendiosos ou a realização de exercícios religiosos. Eles deveriam aprender que Deus preferia que eles tivessem misericórdia dele mesmo e ordenava que eles fossem misericordiosos para com os outros antes que viesse a aceitar suas observâncias mais meticulosas. O Senhor Jesus também lhes falou uma palavra clara quanto ao objetivo de sua vinda entre os homens. Ele não veio para ser servido pelo bom, mas para salvar o mal. Ele veio chamar ao arrependimento aqueles que precisavam de arrependimento, e não aqueles justos que não necessitavam de nenhum arrependimento se os tais existissem. Essa foi uma sátira muito justa sobre os fariseus e suas noções de si mesmos, mas, ao mesmo tempo, isso é e sempre será um grande consolo para aqueles que conhecem sua culpa. Nosso Rei Salvador veio para salvar pecadores reais. Ele não lida com nossos méritos, mas com os nossos deméritos. Não haveria necessidade de nos salvar se não estivéssemos perdidos. O Filho de Deus não faz nenhum trabalho que seja desnecessário, porém, para aqueles que precisam de arrependimento, ele veio para trazê-lo. Senhor, eu sou aquele que precisa do teu chamado, pois, com certeza, se alguém tem necessidade de se arrepender, este sou eu. Chama-me com o teu chamado eficaz. Converte-me, e converter-me-ei.